Olá, Instituto Qualidade de Vida e Gestão Familiar traz hoje. Você sabe o que é o estresse? O que o estresse pode fazer na sua vida e qual é as dores e as enfermidades psicoemocional que ele pode te trazer se você não aprender a se controlar, se governar e corrigir o desgoverno emocional que muitas vezes vivenciamos no dia a dia. Nesse momento eu vou te ensinar uma prevenção de como você mudar áreas da sua vida que estavam no campo da inconsciência, que agora com esse conteúdo você vai começar a se conscientizar para ter uma gestão emocional muito melhor e saudável. Vamos lá, vamos analisar o que é o estresse. Segundo a ciência, o estresse ele pode ser resumido de acordo com os banners que estamos visualizando aí na tela, da seguinte maneira: o estresse é uma resposta física do nosso organismo. Estímulos que quando estressado, o corpo pensa que está sendo atacado e muda para o modo lutar e fugir, liberando uma mistura complexa de hormônios e substâncias químicas como adrenalina, cortisol e noradrenalina para preparar o nosso corpo para uma ação física. Isso é um resumo mais ou menos do que é o estresse. Mas o estresse ele pode ser causado por vários fatores. Quando a pessoa fica estressada, nunca é uma síndrome só que leva a um quadro de estresse. O quadro de estresse ele é levado por vários fatores como perca de foco, perca de propósito, uma pessoa que está sendo bombardeada por gatilhos emocionais, no qual ela não está se gerenciando e não está conseguindo criar um filtro para poder analisar o que é prioridade, o que não é prioridade, o que ela vai gerir, o que ela não vai gerir. Então ela vai acumulando muita informação de forma desordenada. Isso gera um grande transtorno psicoemocional. E se não cuidar, no futuro pode gerar um quadro chamado de burnout. O que é burnout? Esgotamento emocional. Né? Vamos analisar aqui o segundo banner do que é o estresse. O estresse também é causado por excesso de estímulos, como eu acabei de falar, e a perca de direção do momento presente. Ou seja, quem está estressado normalmente não está gerenciando o seu momento presente. Está vivendo muitas vezes pensando no futuro ou pensando no passado e deixando o momento presente na inércia. A partir do momento que você entende isso e começa a governar, é como um carro. Trazendo a analogia de um carro. Você está dirigindo, se você para e fica olhando só no retrovisor, ou você fica muitas vezes olhando só na frente e não olha nos retrovisores laterais do carro, você pode sofrer um acidente por focar em um lado só e não no contexto geral. No estresse, você precisa focar nas suas prioridades, mas há momento que você precisa dividir o foco, analisar o passado, o presente e o futuro e tomar as melhores decisões para ter uma qualidade de vida, uma vida mais saudável, né? E aí, então, o que o estresse causa? Se você fica muito tempo trabalhando dessa forma de estresse, constantemente desgovernado, vamos analisar o que acontece. Amados, vamos ver esse banho. Amados, olha o que a falta de filtro mental faz. Excesso de estresse eleva muito o nível de cortisol. Também pode gerar aumento de açúcar no sangue, aumentando a pressão arterial e diminuindo o sistema límbico, onde ficam as suas emoções, seu sentimento. Aqui na frente fica o córtex pré-frontal. Aqui no mais acima fica o hipocampo, onde você guarda as memórias de longo prazo. E o sistema límbico é uma área que se conecta aqui atrás do cérebro, onde guarda nossos sentimentos, emoções. E quando você fica 100% estressado, você começa a produzir muito cortisol, noradrenalina e adrenalina. E esses hormônios, na bioquímica do seu cérebro, em excesso, pode trazer várias consequências negativas. A permanência. O estresse, ele não é 100% ruim. Por que não é, Rocha? Explica para mim. Você está falando que o estresse ele é mau e agora não é 100% ruim? O estresse ele é bom porque ele nos tira da passividade. O errado e o que causa o que deixa as pessoas adoecidas é o excesso de permanência no comportamento estressor, no comportamento estressivo de vários momentos. Ou seja, constantemente você fica estressado e não se controla. Por isso que o nome desse treinamento é Controle C3. Aprenda a controlar o estresse, a ansiedade e a depressão. O estresse ele também tem 3 características, como a ansiedade, como a depressão. Primeiro, o estresse emocional,
o estresse patológico, porque aí alguns órgãos que precisam ser analisados por um profissional da área da medicina e tomar alguns medicamentos para ter o equilíbrio emocional. E o estresse espiritual, que é falta de fé, é um abatimento espiritual que a pessoa precisa se governar buscando Deus e uma comunhão firme com Ele. Uma pessoa muito estressada, ela não está governando a sua mente. O salmista, no Salmo 1, ele vai nos ensinar da seguinte maneira: medita na palavra de dia e de noite. E a neurociência e a ciência confirmam para nós que quando você começa a meditar, o seu cérebro entra em uma área chamada área de sincronia. Você se acalma, você consegue processar o que acontece à sua volta e automaticamente sua mente começa a se reorganizar, quebrando o pico de adrenalina e o pico de noradrenalina, fazendo que você volte a produzir mais dopamina, serotonina, oxitocina e endorfina. São os hormônios do prazer e bem-estar, né? Então, quando você consegue ter essa percepção de ter um autocontrole, você começa a ter uma qualidade de vida e a sua vida começa a ser ampliada com uma qualidade melhor. Vamos analisar aqui o outro banner. O que o estresse pode causar? Pessoas que não aprendem a se governar, não fazem um check-up no seu comportamento emocional, não aprendem a se autoanalisar, o que acontece? Gera esgotamento emocional, problemas de saúde, dificuldade para dormir. Uma pessoa muito estressada está com cortisol em alta, o psicoativo ligado em alta frequência, automaticamente não consegue dormir direito, gera conflitos familiares e sociais, desconta no cachorro, no papagaio, a sua mal gestão emocional, né? Falta de concentração, quem está estressado perde a concentração, não consegue se planejar. E a falta de planejamento é um gatilho para o estresse. Porque se você não se planeja, você fica inseguro e estressado porque você não sabe como você vai dirigir e governar o seu momento futuro ou o seu amanhã. Então isso também gera um estresse. O planejamento é um fator que faz com que você fique menos estressado e mais confiante. Governe na sua zona de estar, né? E outra coisa que eu coloquei, a falta de fé. Quando você não tem fé, automaticamente a fé é um gatilho que leva a pessoa a ficar estressada, ansiosa e muitas vezes depressiva. Porque a ausência da fé causa medo. Quem não está tendo fé está inseguro. Porque a fé, ela quebra toda a insegurança, trazendo uma estabilidade espiritual, emocional e física. Se você tem fé, você vai para cima de qualquer situação, você enfrenta de frente. Por quê? Você está com fé, você está convicto. Um lutador, se você fosse ser um treinador de um lutador, quando o lutador está meio em dúvida e ele entra inseguro, a tendência dele perder é grande. Mas quando ele entra na humildade, mas com convicção e com fé e vai para cima, muitas vezes ele pode ganhar o combate. Na vida é assim. A gente tem que ter humildade, firmeza e ir para cima e começar a gerenciar a nossa vida emocional, espiritual, física e familiar. E aí entra todos os leques, né? Então, para você ter uma qualidade de vida melhor, você precisa analisar esses pontos e falar aonde nós estamos falhando. Não só você, como a sua família. E colocar a sua casa em ordem. Porque se todo mundo começar a ter essa consciência, o padrão familiar amplia e todo mundo começa a se governar melhor. Ok? Vamos analisar aqui, ó, o próximo banner. Ó, o que o estresse também causa. Ó, o alto nível de estresse é viver sem propósito de vida, conflitos conjugais entre pais e filhos, falta de recursos financeiros, os fatores que levam ao estresse, né? Acontecimento traumático, né? Não gerenciado e não superado. Então, acontecimentos traumáticos também gera um quadro de estresse, né? E conflitos familiares, como eu já trouxe nesse momento. Aqui. E outra, uma pessoa que está estressada, normalmente, Rocha, que pergunta para mim, Rocha, por que a pessoa fica estressada e da onde nasce o estresse? Como eu disse, são vários fatores. Entre eles, noites mal dormidas também é comprovado pela OMS, Organização Mundial da Saúde. Ela testa em várias literatura médica, comprova que pessoas que dormem mal sofrem mais, têm mais risco de sofrer infarto, vivem menos,
tem mais disfunção psicoemocional, a pessoa tem vários transtornos psicoemocional causados por noites mal dormidas. Então vamos ver, uma pessoa estressada, um dos gatilhos do estresse é a falta de sono e gerenciamento do seu dia a dia. Então, a consequência de dormir pouco é um dos fatores que também gera o estresse. O alerta, para você começar a corrigir a sua rotina de sono e ganhar qualidade de vida. É o tema do nosso livro, é o tema do nosso trabalho. Qualidade de vida e gestão familiar. E quando falamos de qualidade de vida, é em todas as áreas. Vamos lá. Consequência de dormir pouco. Diminui a saciedade, você perde o apetite, você fica meio insatisfeito e não se alimenta bem. Outra coisa que o estresse e a falta de sono causam. Reduz a memória. Pessoas que dormem pouco, dormem mal, ela tem uma redução cognitiva, tem uma redução na percepção do seu dia a dia, da sua memória. Então é fundamental você cuidar da sua memória. Como? Dormindo, fazendo uma leitura, atividade física. 3 coisas fundamentais para ter um cérebro saudável. Primeiro, noite de sono. O sono é terapêutico e o sono é restaurador. Sono, água e atividade física. Outra coisa, leitura e meditação. Leitura e meditação, 5 pontos. Eu falei 3, mas vamos lá. 5 pontos para melhorar a sua qualidade do cérebro. O primeiro delas é sono, água e atividade física. São os 3 principais. Leitura e meditação é fantástico, como diz as grandes matérias do Mindfulness, que é poder de concentração e foco pleno. O Mindfulness é uma teoria dos Estados Unidos, né, que está sendo usado para corrigir o estresse, o excesso de ansiedade, trazer a pessoa a governar a sua vida no campo cognitivo e emocional. Pessoas que dormem pouco, elas têm e sofrem muito de inflamação. Por quê? O ciclo cardiano do sono são 4 ciclos do sono. E quando esses 4 ciclos do sono são quebrados, a pessoa não consegue liberar o hormônio da restauração dos órgãos, dos tecidos. E não liberando o hormônio que traz essa transformação nos órgãos, automaticamente a pessoa fica com a sua defesa imunológica baixa, gerando o quê? Alto nível de inflamações, né? Outras pessoas têm o quê? Como falta de sono, dormir pouco, dormir mal, aumento da fome, aumento da tireoide, fica descontrolado, aquelas pessoas que têm a compulsão alimentar. A compulsão alimentar também está associada também a estresse, e as noites mal dormidas também é um gatilho que leva a pessoa a desenvolver um quadro de compulsão alimentar. Uns querem ter a compulsão alimentar, outros começam a gastar compulsivamente para suprir a necessidade da sua desorganização emocional. Outras pessoas ficam com falta de sono, estressada. Você pode ver que os antigos diziam assim, vai dormir, que o seu mal é sono. Então veja bem, a gente precisa estar fazendo o quê? Dormindo de 8 a 7 horas por dia. Rocha, eu não consigo dormir 8 horas por dia. Como que eu faço? Eu estudo, trabalho e vou para a faculdade, chego tarde. Então você tem que fazer o quê? Durante a noite é comer menos possível para que os seus órgãos consigam processar rapidamente aquele pouco nível de comida e voltar para a restauração do seu cérebro e dos seus órgãos durante a noite de sono. Então você dorme melhor, alcançando um dos ciclos do sono chamado REM, né? Que é o sono restaurador. Outra coisa que a falta de sono causa, piora a concentração. Por que piora a concentração? É como diz o Salmista 42, um abismo chama outro abismo. Se você teve uma redução da memória, automaticamente você teve o quê? Uma piora na concentração, né? Então veja bem, comece a se governar. A doutora Rosana Alves, ela é uma neurocientista. E ela deu umas dicas, e eu coloquei essa dica aqui, que é coisa simples, fácil de fazer, porém muito efetiva. Primeiro, você quer começar a ter um controle do seu estresse, diminuindo ele. Tome um banho morno para relaxar e se acalmar. Segunda dica, anote suas responsabilidades para que o seu cérebro descanse bem e assim você saiba tudo o que precisa fazer no dia seguinte. Né? Essas 2 dicas são fundamentais para você começar já a ter um padrão. O que eu posso fazer? Estou vivendo muito estressado. Não, eu vou fazer um cronograma e vou colocar minhas prioridades no dia seguinte e vou começar a desestressar. Você vai dar o quê? Um descanso para sua mente, porque está tudo, não, eu vou fazer isso. Não fique escravo da lista, mas a lista é para você pontuar o que você pode fazer, o que é necessário. De repente, na sua lista diária, se não conseguir fazer tudo bem. O
Risca aquilo que você não conseguiu fazer, programa para fazer amanhã, no outro dia, mas foca nas prioridades. Automaticamente, você quebra o nível de procrastinação, o nível de marasmo e começa a ser muito mais produtivo e assertivo. Não vai se embaraçar com tantas coisas, né? Eu quero finalizar essa pequena reflexão, essas dicas de prevenções contra o estresse da seguinte maneira. Oséias capítulo 4, no versículo 6, ele diz: meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. O conhecimento ele faltou por quê? Porque muitas vezes a pessoa rejeita ou não conhece. Quando não conhece, a pessoa está inocente. A partir do momento que você tem conhecimento, aí você precisa assumir o controle e governar áreas que outra hora estava no campo da escuridão, que você não conhecia. Então agora você está conhecendo. Eu preciso dormir melhor para ter longevidade de vida e qualidade de vida. Quando eu falo de longevidade, é viver muitos anos com qualidade. Tem pessoas que vivem até 70, 80 anos, 90 anos. Umas vivem com longevidade, porque está vivendo bem. Outras vivem a partir dos 50, dopada de medicamento. Dopada de medicamento, vive de forma, como se diz, não tão saudável. Por quê? Porque foi muito tempo ignorando vários fatores que poderia ser educado, corrigido com conhecimento assertivo. Então, esse pequeno vídeo de palestra preventiva é para dar esse virada de chave, para que você possa se cuidar, melhorar a sua visão, o seu repertório de conhecimento e falar, eu estou vivendo estressado, eu preciso me organizar, respirar um pouco, praticar um pouco mais do Mindfulness, poder de concentração, foco pleno, aprender a respirar, porque a Bíblia diz, né? E quando a gente medita, a gente cresce. Então comece a meditar na lei do Senhor, medita na tua vida e medita nos seus projetos, que o crescimento é constante. Forte abraço. E no próximo vamos falar sobre ansiedade e eu vou ensinar também a higiene do sono, a importância de você fazer a higiene do sono para você ter um sono de qualidade e dormir bem, né? E como vencer a ansiedade. Como eu disse, começa assim, os três sentimentos que mais desequilibram o homem na área emocional. O estresse, ele tem um nível 1, segundo a OMS, Organização Mundial da Saúde, tem o estresse leve, o estresse moderado e o estresse crônico. Se não for cuidado, o estresse começa a puxar para um gatilho de ansiedade. Ansiedade leve, ansiedade moderada, ansiedade crônica e TAG, que é transtorno generalizado de ansiedade, né? Então é o transtorno grave de ansiedade. Então a gente precisa entender que uma coisa puxa a outra. Salmo 42 novamente diz: um abismo chama outro abismo. E uma pessoa muito ansiosa, estressada e ela não se cuida, automaticamente ela começa a entrar num quadro totalmente de desgoverno, onde pode entrar depressão leve, depressão moderada e depressão crônica. E aí tem que entrar com medicamento. Não perca, nos próximos também falaremos sobre 3 níveis de depressão: depressão emocional, depressão patológica, que atinge os órgãos, e a depressão espiritual. A depressão espiritual, para você entender, tem 3 tipos de nível. Primeiro, a depressão, o inimigo, na depressão espiritual, o inimigo ele usa a indução, como induziu Jesus, atire testemunho para baixo. Ele induziu através da persuasão da fala. A possessão, como ele possuiu aquela mulher, onde Paulo fez a expulsão, orou e libertou aquela mulher da opressão. E a indução, né? Ele tenta induzir a pessoa, como ela profetizou. Aquela mulher estava sendo profetiza, né? E a outra foi possesso, que é aquele jovem que se jogava no fogo. Então, a gente precisa entender como que a gente pode vencer também a depressão espiritual. Ok? Forte abraço, te aguardo para o próximo episódio. Qualidade de vida, gestão familiar, controle C3. Aprenda a controlar o estresse, a ansiedade e a depressão e ter uma vida de qualidade. Forte abraço e fique com Deus.